Olá, sou o fisioterapeuta Márcio Brito. Hoje vamos falar um pouco sobre podoposturologia, o início da podoposturologia, onde foi que se deu o seu início. Mas antes de mais nada, vamos aqui definir o que significa a podoposturologia. A podoposturologia, podo vem de pé, de sistema podal, de pés. Posturologia vem de postura. Então, o termo podoposturologia significa a relação da pisada com a formação da postura. Isso significa podoposturologia. A pisada que nós temos define a nossa postura. Bem, onde foi que se iniciou a podoposturologia? A posturologia se iniciou lá na França, por um médico, né? O protagonista foi um médico ortopedista francês, que é o René Bourdiol. E ele, pela primeira vez, escreveu as chamadas peças podais. As peças podais são as peças pequenas que nós colocamos nas palmilhas para fazer o ajuste da pisada e da postura. Bem, nós já dissemos o que é podoposturologia. Mas podoposturologia basicamente é a ciência. A ciência, portanto, que estuda a relação entre pisada e postura como nós definimos inicialmente. Tá? Então, quando nós pisamos, nós produzimos uma postura. A depender da nossa pisada, a nossa postura pode ser correta ou a nossa postura pode ser incorreta. Produzir, portanto, alinhamentos quando pisamos corretamente ou desalinhamentos quando pisamos de forma incorreta. Vamos lá. Nossos pés, muitas das vezes, não se dá tanto importância como deveria realmente se dar importância aos nossos pés. Nossos pés, eles guardam milhões de receptores e esses receptores são muito importantes, são eles que promovem a sensibilidade dos pés. Então, esses receptores, eles constituem, portanto, a porta de entrada para que as informações sensoriais sejam conduzidas para o sistema nervoso central, basicamente para o cerebelo, onde todas essas informações chegarão e lá serão processadas e retransmitidas. Por que os pés têm esse papel? Porque os pés, como eu disse, têm milhões de receptores. A quantidade de receptores podais em nós, a quantidade de receptores porta nos pés é muito maior, por exemplo, que a quantidade de receptor no tronco. Então, os pés são muito mais sensíveis. Se você tem ideia, a quantidade de receptores nos pés é 4 vezes maior que a do tronco. Portanto, os pés são 4 vezes mais sensíveis do que o nosso tronco. E vale a gente aqui fazer, mostrar para vocês como a nossa postura é formada. Estamos falando de pé e de postura, e, portanto, é importante saber como a nossa postura é formada. Porque a podoposturologia é essa relação pisada-postura. Então, os nossos pés são muito importantes para a formação de postura, mas também existem outros estímulos, que são estímulos visuais, que são estímulos auditivos. Mas os estímulos que vêm dos pés para formar postura é muito maior, é muito mais importante. Todos os estímulos sensitivos que são enviados para o sistema nervoso central, 70% são estímulos que vêm dos pés, porque os pés eles são extremamente sensíveis. Então, como é formada a nossa postura? Nossa postura é formada basicamente por 3 estímulos que vêm dos pés, do ouvido interno e dos olhos. Esses estímulos eles partem da periferia e vão para o sistema nervoso central, para o cerebelo. O cerebelo, então, pega essas informações, reúne todas essas informações e retransmite essas informações para o nosso sistema tônico postural, que são os nossos músculos, e aí vai determinar, portanto, a postura e alinhamentos. Postura e alinhamento. Má postura, boa postura, alinhamento, desalinhamento, simetria ou assimetrias. E assim, nós temos a constituição da postura, que é formada a partir desses estímulos. Mas o que significa alinhamento postural?
Alinhamento postural significa relação de segmentos corporais. Se houver uma boa relação, nós temos um bom alinhamento. Se não houver, nós não temos um bom alinhamento. E é importante essa estatística aqui, que 10% das pessoas têm um alinhamento corporal perfeito. Mas chama atenção que 90% das pessoas não têm um bom alinhamento postural. Se não tem um bom alinhamento postural, tem, portanto, alterações posturais. Tem alterações posturais, significa que temos uma má distribuição de cargas no nosso corpo. Uma má distribuição de carga no nosso corpo significa que, a longo prazo, vamos ter processos degenerativos. Problemas também musculares, tendinosos, de bússolos, tudo aí envolvido e em função de uma má postura. Então, o alinhamento postural, ele pode ser adequado, não adequado, a depender, né, da relação de segmentos corporais. Nós sabemos que a relação de segmentos corporais gera o alinhamento. Se tem alinhamento postural, se tem um bom alinhamento, tem uma boa postura, tem simetria corporal. O que é simetria corporal? Simetria corporal, por exemplo, um ombro esquerdo alinhado com o ombro direito. Significa que tem uma boa simetria corporal. Mas quando eu tenho um ombro esquerdo mais alto que o ombro direito, eu tenho uma assimetria corporal, que vai levar a que é, na verdade, uma má postura. Então, quem tem má postura, quem tem desalinhamento postural, tem assimetria postural. E isso, consequentemente, como eu já havia referido anteriormente, isso vai levar a uma sobrecarga nas articulações. Em algumas articulações, enquanto outras articulações não sofrerão as mesmas sobrecargas. Então, articulações simétricas, nós podemos ter sobrecargas diferentes. Por exemplo, joelho direito, uma situação de desalinhamento postural, de má postura, o joelho direito deles pode estar sendo menos sobrecarregado que o joelho esquerdo. Por quê? Porque tem um desalinhamento e nós temos mais cargas sendo jogadas, mais uma articulação e em outras articulações mais preservada. Então você vê muito um joelho com artrose, o outro não tem artrose. Quando você questiona o paciente, qual o joelho começou a doer primeiro? Onde é que dói? Os dois joelhos. Mas qual joelho começou a doer primeiro? O esquerdo. Então o esquerdo é exatamente que ele tem um desalinhamento postural e joga a sobrecarga do seu corpo, o joelho esquerdo. Mas depois vai falar, mas dói os dois. Dói os dois porque você passou, em função da sua dor, do seu joelho, você resolveu, então, isso de forma até inconsciente, né? Isso é uma reação do seu corpo para evitar dor, então uma postura antálgica, resolveu jogar, então, o peso para o outro joelho, e aí sobrecarregou agora o outro joelho. Mas, essencialmente, o joelho X começou a doer, porque a sobrecarga está aumentada nele em função de desalinhamentos posturais, em função de má postura. Então, tudo que nós falamos aqui, né, nós temos aí o alinhamento postural, que ele é promovido por uma boa pisada. Um erro de pisada gera desalinhamento postural. Então, erro de pisada gerando desalinhamento postural, nós temos, portanto, uma alteração ascendente. Toda vez que o nosso alinhamento postural ele é afetado pelo erro de pisada, é porque nós temos alteração ascendente, de baixo para cima. E quais as consequências do desalinhamento postural? Quais as consequências, portanto, de pisar incorretamente, de ter alterações posturais, de ter assimetria postural? Temos aí consequências: lesão tendinosa, lesão articular, lesão muscular. Faltou aí uma lesão também de bússolos, né, que pode acontecer em função disso aí. Isso vai gerar uma dor, incapacidades funcionais permanentes. Por quê? Porque, por exemplo, pode ocorrer umas tendinoses, mais do que tendinite, porque tendinose é um processo, portanto, de desgaste mesmo de estrutura tendinosa. Lesão articular, que pode haver processo degenerativo, como artrose, a gente sabe que a artrose não tem cura. Lesão muscular, encurtamentos crônicos, tá? Que pode levar, então, os alinhamentos podem causar dor e incapacidades permanentes, certo? Então, gente, tudo depende do tempo. Quanto mais tempo, né, se mantém ali pisando incorretamente, quanto mais tempo desalinhado, com uma postura, mais tempo sobrecarga nas articulações, uma sobrecarga nos tendões, sobrecarga muscular, uma sobrecarga na bússola, e aí
ocorrerão os problemas que não tem mais, muitas vezes, não tem mais como voltar atrás. Tem lesões que são permanentes e geram incapacidade permanente. Então, o tempo vai dizer. Você tem Neymar pisada, quando criança ainda, que é o momento correto, interessante se abordar, quando não tem ainda desgastes, quando não tem ainda perda, né? Não tem lesão tendinosa, não tem um encurtamento muscular significativo, é importante que seja ali abordado. Então, a partir dos 7 anos de idade, quando a pisada ela se define, ela passa a ser permanente, ela passa a ser aquela pisada pelo resto da vida, e a postura adquirida pelaquela pisada vai permanecer também o resto da vida, no momento correto, adequado para se abordar. Então, o tempo é muito importante, o tempo tem que ser levado em consideração, quanto antes for feito tratamento melhor, para evitar todos esses desgastes, todas essas sobrecargas em estruturas musculoesqueléticas do nosso corpo. Então, nós deixamos aqui para vocês essa reflexão, importante a gente abordar adequadamente, né? Essa estrutura, pensar um pouco mais nas nossas pisadas, pensar um pouco mais nos nossos pés. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Deixe aí a sua curtida se você gostou. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Faça parte aí da nossa família com forma física. Todos com Deus. Até uma próxima. Tchau.